Olá pessoal, tudo tranquilo? Eu sou o Lucas, é um prazer estar aqui com vocês e hoje a gente vai bater um papo sobre um assunto muito importante em física que é ondas. Vocês vão ver que é um assunto bem tranquilo, a gente vai fazer uns exercícios no final para fixar e hoje a gente vai ver uma introduçãozinha nesse assunto. Mais para frente eu gravo outras aulas com temas um pouquinho mais complexos, mas isso é só para pegar uma noção geral e já começar a fazer algumas questõezinhas, beleza? Vamos lá. Então, antes de a gente ver as propriedades, a gente tem que saber o que que são ondas, né? Vocês talvez estejam pensando na onda do mar, mas não é necessariamente isso que a gente vai estudar. A gente diz aqui uma definição formal, bonitinha, que a onda é uma perturbação que se propaga em um meio. Tá, se você não entendeu, a gente vai para a onda do mar para tentar entender, né? Porque é o mesmo nome, então deve ter alguma semelhança. O que que é uma onda do mar? O pessoal da geografia vai explicar muito melhor que eu, com certeza. Mas, devido ao movimento lá das placas tectônicas, de alguma forma, algum tipo de energia liberada, não sei, que aquele mar que estava inerte, ele, ele recebe essa energia, recebe proveniente do movimento das placas tectônicas, então ele é perturbado, ele sai do seu estado de repouso, né? E essa perturbação, essa energia, o que que ela vai fazer? Vai conversar com os peixes? Não vai. Ela vai se propagar, ela vai se dissipar. E qual é o meio que ela encontra para fazer isso? É a água. Então, se pensar, não entendeu essa frase, pensa na onda do mar, que é sucesso, beleza? Mas isso é só para a gente ter uma ideia inicial, não precisa esquentar muito com isso. Como é que a gente vai representar uma onda mecânica? E aí, talvez você esteja perguntando, de onde você tirou mecânica? Existem dois tipos principais de onda, que são as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas, tá? Mas as ondas eletromagnéticas são uma outra história completamente diferente, não precisa se preocupar, beleza? Isso aí só quem for, quem eu fazer engenharia ou vou fazer física na faculdade vai ver lá para física 4. Mas ela funciona de outro jeito, não precisa, a onda eletromagnética não precisa de um meio para se dissipar. Então, uma onda mecânica precisa e é a que a gente vai estudar, beleza? Como é que a gente representa uma onda mecânica, então, quando a gente for fazer uma questão, já que eu disse que a gente não vai falar sobre ondas do mar? O primeiro jeito de representar é esse aqui, que é o mais comum. Vocês já pegaram alguma corda, assim, grande, ou, sei lá, algum amigo segurou, tá pulando corda, e alguém fixou aqui, e outra pessoa ficou balançando? Vocês viram que faz esse, esse formato que está na imagem, de uma onda, né? Indo para cima, para baixo. Esse é o jeito mais comum de representar. Nem sempre uma onda vai ser desse formato, né? Que ele vai como se fosse, não é exatamente isso, mas só para entender um pouquinho melhor. Uma parábola de concavidade para baixo, outra de concavidade para cima, para baixo, para cima. Não vai ser sempre isso, pode ter qualquer formato, mas ela tem alguns elementos que fazem a gente identificar que ela é uma onda, beleza? Um outro jeito menos comum, mas essa foto representa mais ou menos, seria uma vista superior, né? Então é como se você estivesse vendo esse lago aí, enfim, essa superfície de água de cima, e você vê o centro de onde sai a perturbação e vários outros círculos concêntricos mostrando a direção que ela se propaga. Mas esse não é tanto utilizado, só porque se cair a gente não estranhar. Tá? Mas como eu já disse, o jeito mais comum é esse aqui. Não se preocupe com essas medidas, com esse plano cartesiano, isso eu vou explicar depois. Beleza? Então vamos lá. Como é que uma onda se propaga? É outro detalhe que é importante a gente falar, mas não costuma cair muito. Existem dois meios de uma onda se propagar. O primeiro, vamos começar pelas ondas transversais, que eu já tinha falado antes e que é a mais comum, que costuma cair mais. Onda transversal é o mesmo esquema que eu falei. Você vê que a parede está desempenhando o papel do seu amigo, da sua amiga que está segurando a corda, né? Então ela está fixa em uma das suas extremidades. Na outra extremidade tem uma mão que está promovendo uma vibração na corda. E você vê aqui essa setinha, ela mostra em qual sentido está essa vibração. Está no sentido vertical, né? Mas o que que acontece? A corda está parada, em repouso na horizontal. Quando ela promove essa vibração na vertical, a onda se propaga na horizontal. Então, como o sentido de vibração é perpendicular ao de propagação, a gente chama essa onda de onda transversal. Então, vocês devem imaginar que a onda longitudinal, os sentidos são os mesmos. E é o que acontece. Você vê aqui, esse exemplo é um exemplo de uma mola que é muito comum para representar uma onda longitudinal. A mão promove a vibração no sentido horizontal e a onda vai se propagar também no sentido horizontal, tá? Então observa que o sentido de propagação das duas ondas
é o mesmo. As duas, nesse caso aqui é horizontal. O que se difere das duas é o sentido de vibração. Beleza? Então, onda transversal que a gente vai mais usar, mas se perguntarem, que é uma questão assim, vocês já sabem mais ou menos também diferenciar. Quais são os elementos de uma onda? Agora a gente já começa a tem que prestar um pouquinho mais de atenção. Tem letra pra caramba aí, letra grega, mas vamos ver isso com calma. Primeiro, cristas. O que são cristas? O que é crista do galo? É aquele topetinho ali do galo que fica mais para cima, é o ponto mais alto dele. Então, crista da onda, que são esses seis, C1 e C2, é o ponto mais alto da onda. É o ponto mais alto que ela atinge. Então, se você tivesse aquele plano cartesiano que a gente teve antes, você podia ver qual é o valor máximo aqui de Y que a onda chega. Esse valor vai ser a crista. E a crista vai se repetir várias vezes. Beleza? Sim. Em contraposição à crista, a gente tem os vales. Os vales, o que é um vale? Onde a gente chama, fora da física, o que é um vale? É aquela região entre as montanhas, lá embaixo, aquele caminho que se segue. Então, o vale vai ser o ponto mais baixo da onda. Beleza? Assim como tem o mais alto, tem o mais baixo. E tem o nó. O nó não é necessariamente o meio, mas o nó, vocês veem que tem uma linha reta aqui. O que é essa linha reta? Seria a corda que a gente vibrou, né? Enfim, é o meio que a gente vibrou, se estivesse em repouso, essa linha horizontal. E aí, a onda é a corda quando a gente vibra ela. Quando ocorre a interseção da corda em vibração com essa linha reta aqui, eu não vou ficar falando corda em repouso, vou falar tipo eixo X, mas vocês já sabem o que isso representa, tá? Porque eles geralmente não falam nesse tipo de linguajar. Com o eixo X aqui, tiver a interseção da corda, a gente vai chamar de, de nó, né? Justamente de nó. Então, esses três elementos a gente vai usar para fazer outros cálculos daqui a pouquinho, tá? Amplitude não é geralmente muito cobrada. A distância do eixo X aqui até a crista, né? A distância máxima, né? Então, às vezes pode ser que a onda tenha um formato que suba aqui na crista, aí vai aqui, vai descendo, ondulações menores, a amplitude é a distância máxima, beleza? Mas, como eu disse, não é tão utilizado, pelo menos por enquanto. E o comprimento de onda, talvez seja a propriedade mais importante que a gente vai dar uma olhada, porque a gente vai usar para calcular uma fórmula daqui para frente. E o que é o comprimento de onda, ou lambda, que é essa letrinha grega, lambda? Bem, comprimento de onda, se forem pegar aqui a figura da onda, vocês vão ver que ela tem uma figura que se repete sempre, né? Aqui é uma onda pequena, assim, não está muito longa, mas se vocês perceberem, começa nesse primeiro Nzinho, nesse primeiro nó, aí mais à esquerda. A gente sobe até a crista 1, desce até o nó. Isso foi como se fosse a primeira parábolazinha, tá? Aí você vai descer até o vale 1 e vai chegar até o nó no meio de novo. E aí você pensa, tá, até agora eu não repeti nada, mas agora, a partir de agora vai começar a repetir, né? A gente vai subir, vai ter crista, nó, crista, nó, vale, nó. Então, você vê que tem uma figura, que é essa aqui, que sobe até a crista, desce até o vale, chega no nó de novo, que vai se repetir infinitamente, ou enfim, conforme o tamanho da onda. Essa figura, o tamanho dessa figura, a gente chama de comprimento de onda. Beleza? E por que e aí como é que se pode calcular o comprimento de onda? Ou você faz, nesse esquema que eu falei, a distância entre três nós, né? Esse primeiro, esse do meio aqui e o final, três nós vai dar um lambda. Ou, como a gente costuma mais calcular, que é mais fácil, a distância entre duas cristas ou a distância entre dois vales. Como cada figura de onda só tem uma crista e um vale, a distância entre duas vai corresponder a um comprimento de onda. Beleza? Comprimento de onda então, é uma propriedade muito importante. Por quê? A gente vai calcular agora a velocidade de onda, que talvez seja a fórmula mais importante da matéria de ondas, ou pelo menos no começo é muito, 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 muito importante. Então, antes de eu dar a fórmula para vocês já jogar para vocês decorarem, vamos tentar entender ela. Qual é a velocidade a unidade da velocidade no SI, né? A gente tem força, vai ser em Newton, pressão vai ser em Pascal, distância vai ser em metros. E qual vai ser a unidade da velocidade? No SI, Sistema Internacional. Vai ser metros por segundo. Então, a gente já tem um metro que o comprimento de onda nos dá, né?
isso vai representar o metros na formulazinha. Então, vocês imaginam que o lambda esteja em alguma forma ali representado na fórmula da velocidade da onda. De alguma forma, representado na fórmula da velocidade da onda. E agora, como é que a gente vai conseguir o tempo? Como é que a gente vai conseguir o por segundo? Bem, essa é a formulazinha. E aí eu vou explicar para vocês o que que é essa frequência, como é que ela chegou aí. Primeiro, vocês sabem o que que é período? O período, no caso aqui da onda. Se a gente marcasse um ponto aqui, e aí a gente marcasse o tempo, né, cronometrasse o tempo que demora para uma figura de onda passar inteiramente por ele. Então, a figura de onda está tipo aqui, a gente marca o tempo que vai demorar para chegar, passar por parábola de convidade para cima, convidade para baixo, chegou no último nó, 3 nós. O tempo que demorar isso a gente chama de período. Só que a gente existe, não sei se já lembram dessa forma, já devem ter visto em movimento angular, de alguma forma, que o período é igual ao inverso da frequência e vice-versa. Então, assim, na fórmula da velocidade da onda, a gente usa frequência para a gente ficar linearmente dependente à velocidade, né? Então, a gente consegue aqui as unidades que a gente precisa. Se o período, o t, tesão, é marcado em segundos, a frequência inversa vai ser 1 sobre segundo. Lambda metros, velocidade é igual a lambda vezes f. V é igual a lambda f, que é a fórmula famosona, velocidade igual a metros, em metros por segundo, beleza? Então não se esquentem com isso, a gente vai ver melhor aqui para os exercícios mais para frente e vamos treinar. Galera, eu vou pedir para que vocês, quando for fazer os exercícios, pausem o vídeo antes de eu começar a explicar, tentem fazer sozinhos, porque é muito, muito, muito importante vocês tentarem fazer, principalmente nas matérias exatas, porque é só assim que vai conseguir fixar a matéria, beleza? Não importa se a gente estudar muito teoria, ler o livro todo, a gente tem que fazer o exercício para fixar e para entender quais são as nossas dúvidas também, beleza? Então, combinado? Tentem fazer aí, não me deixem triste. Vamos lá, primeira questão, podem dar um pause, mas já comentando. Se vocês leram a questão aqui, o textinho, vão entender que o que ele pede é a intensidade máxima de luz absorvida. Ele diz aqui, um comprimento de onda correspondente com o objeto encontrado ao lado oposto de onde... Não, isso aqui diz respeito à rodinha. Mas, para a gente conseguir a absorção melhor, a gente precisa da intensidade máxima de luz absorvida, né? Só assim a gente vai conseguir uma absorção melhor. Então, quando a gente vem para esse gráficozinho aqui, da figura 1, o que a gente percebe? É um gráfico que ele nos diz, no eixo Y, ele representa a intensidade de luz absorvida e no eixo X ele representa o comprimento de onda em nanômetros, né? Então, se a gente quer a intensidade máxima de luz absorvida, a gente tem que ir aqui para o eixo Y e ver qual é o ponto máximo do gráfico, mais ou menos. E olhando rapidamente, vê que é por volta do 500, né? Mais ou menos aqui é o ponto máximo. Então, beleza, você pensa aqui, tá, o comprimento de onda onde existe a absorção máxima de luz é por volta dos 500 nanômetros. E eu vou agora para a figura 2, né? O que é essa figura 2 a gente vai procurar? A gente vê uma roda em que as cores estão em intervalos de comprimento de onda. E aí a gente vai buscar o do 500. Do 500 a gente vê que está no verde aqui, né? E aí você pensa, pô, eu quero a intensidade máxima de luz absorvida. Está no 500 e verde está no 500, resposta verde. Não. Por quê? O que diz aqui o texto? O texto diz também a roda. Se a substância absorve nessa região violeta, ela apresenta essa cor amarelo, que é o oposto a violeta na roda, né? O comprimento de onda correspondente à cor do objeto é encontrado do lado oposto ao comprimento de onda da absorção máxima. Então a gente vai ter que usar essa lógica aqui. Se a substância é absorvida nessa região do verde, ela vai apresentar a cor vermelha. E o que a questão pede? Qual a cor da substância que deu origem ao espectro da figura 1? Se a figura 1 aqui tem a absorção máxima no verde, ela vai apresentar a cor vermelha. Resposta, vermelho. Beleza? A minha imagem aqui bloqueou um pouquinho, mas só tomar cuidado para não dar esse mole. Então você vê que nessa questão você não precisava de conhecimento de ondas, é só interpretação de texto. Isso, curiosamente, acontece muito nas questões de ondas. Quando eu fiz vestibular, que eu estava no terceiro ano, eu também tive alguma questão de ondas que eu não precisava necessariamente saber fórmula, saber os elementos da onda, nem nada, né? Por mais que aqui diga comprimento de onda, você poderia resolver sem saber isso também. Tranquilo?
Então vamos lá, vocês veem que as questões não são tão difíceis. Questão 82 aí do Enem de 2013. Isso aí para quem que nem o pessoal que nem eu também gosta aí de música, enfim, entende aí do assunto. Pausa aí, mas já comentando. Ele mostra o gráfico aqui, as ondas emitidas pelo Dó central e Dó maior, que ele diz. Deve ser uma oitava acima, de alguma forma, né? E, cara, como eu tinha dito lá no começo, as ondas não necessariamente vão ser no formato bonitinho, sobe, desce, uniforme. E essa questão expressa exatamente isso, né? Mas o que a gente pode perceber olhando essas imagens? Ele fala que essa barra com T são intervalos de tempo idênticos. Então, a gente pensa, tempo, segundos, a gente lembra período, não frequência, são coisas diferentes. Beleza? Não, já vão pescando as coisas. Agora, quando a gente olha aqui o Dó central e o Dó maior, o que a gente pode identificar para conseguir fazer uma análise? Né? A gente tem essa linha reta aqui, que sim, poderia ser uma frequência zero, né? E quais elementos a gente percebe das ondas? Quando a gente tem dúvida, quando a gente não consegue ver a amplitude direito, não sei o quê, a gente vê o ponto mais alto, o ponto mais baixo. E a gente vê aqui que o T está perto dos pontos mais altos, que são as cristas. Então, no Dó central, o T compreende duas cristas, né? Uma no começo e uma no fim. E qual é a distância entre duas cristas que a gente viu lá no começo? É um comprimento de onda. Então, o Dó central aqui, esse T corresponde a um comprimento de onda. No Dó maior, o mesmo T, ele está para dois comprimentos de onda. Vocês estão vendo? Que é a distância entre três cristas. No Dó maior, a gente já consegue ver mais claramente a figura de onda sendo representada aqui. É o ponto mais alto, ele desce direto para o vale, aí vai subindo com outras ondulações intermediárias aí, ponto mais alto, crista, vale, enfim. Então a gente é só fazer, a partir disso, se a gente sabe a fórmula da velocidade que é V igual a lambda F, é só a gente fazer uma proporção, né? Fazer justamente uma proporção. Esse primeiro Dó central, no Dó maior, se V igual a lambda F e um Dó maior, a gente duplicou a gente duplicou o número de lambdas, a gente teria que botar pela metade a frequência, né? E é justamente isso que acontece. Se no mesmo período de tempo a gente duplicou o lambda e V igual a lambda F, para o V permanecer igual, a gente tem que botar o F pela metade, dividir por 2, né? Para a gente manter o V igual para fazer essa proporção. Se vocês não entenderam, vocês tentem fazer com o T, né, com período, mas se lembrem que período é o inverso da frequência. Então, resposta 1,5, beleza? Proporçãozinha tranquila, só para a gente ver como não necessariamente as questões são difíceis, é só a gente fazer uma proporção que mata. Agora essa, que é um pouquinho mais complicada, beleza? Então pausem aí, já vou dar a resposta para vocês. A resposta vai ser 1, e essa eu vou comentar um pouquinho mais com vocês. Lendo aqui a questão, quais informações que ela nos dá? A onda humana, a velocidade de propagação da onda, ó, já fala até na velocidade de propagação, é de 45 km por hora, cada período de oscilação contém 16 pessoas e a distância entre elas é 80 centímetros. Lembra disso, cada período de oscilação. Então, beleza. O que a gente faz com essas informações? A gente, geralmente, quando eu vou fazer uma questão assim, eu anoto as informações à mão mesmo, por mais que elas estejam escritas no enunciado, e aí eu vejo com calma. Qual a primeira coisa que a gente vê aqui? As unidades estão todas erradas, né? A velocidade está em quilômetros por hora, a distância em centímetros, nada disso está no SI. Então vamos passar para o SI. No SI, a velocidade fica 12,5 metros por segundo e a distância 0,8 metros, né? Metros, segundos estão no SI. Ou 8 vezes 10 menos 1, botei notação científica. Se como vocês preferem trabalhar, eu prefiro notação científica. Vai seguindo. A gente disse que cada período de oscilação contém 16 pessoas. Lembra que eu falei que período corresponde ao tempo necessário para um comprimento de onda passar? Então, esse espaço das 16 pessoas, que são 15 espaços, né? Porque é uma pessoa, espaço, pessoa, espaço, pessoa, espaço. Se seguir essa lógica, a última pessoa vai fechar, não vai ter um espaço depois dela. Então, são 15 espaços. Então, 15 vezes essa distância dos espaços, 0,8 é o comprimento de onda, ou lambda. 12 metros é o lambda. E aí fica moleza. A gente tem a velocidade, a gente tem o lambda, e a questão nos pede o quê? A frequência da onda em hertz, da ola mexicana. Então,
vai para a equação. V igual a lambda F, o V é 12,5, a F, o lambda é 12, F vai ser mais próximo de 1. Não vai dar 1, vai dar 1,04, sei lá, mas ele pede na questão qual é o valor mais próximo. É 1. Beleza? Galera, bons estudos. Exercitem esses exercícios todos que eu peguei aqui. Eu peguei da internet, de sites de graça. Então, pratiquem, tirem dúvidas, busquem se exercitar para a gente conseguir fixar bem a matéria. Vocês viram que não é difícil, esses conceitos estão tranquilos e a maioria das questões cai nisso. Pega a fórmula da velocidade, V igual a lambda F, vê onde está a crista, vale, beleza? Tranquilinho, bons estudos. Fiquem com Deus, até a próxima.